Fala, povo de Deus, que Jesus te abençoe e te guarde. A gente chega hoje a Atos capítulo 22. Bom, Atos 22 traz a defesa do apóstolo Paulo. A gente viu no capítulo anterior que Paulo, preso, foi-lhe dada agora a oportunidade de se defender. E aí Paulo narra a sua conversão, mas começa antes. Paulo descreve a sua criação como um judeu, e como um judeu muito firme no judaísmo. Paulo mostra-se como um judeu firmado em tudo aquilo que um bom judeu deveria aprender, inclusive citando quem era o seu mentor. Se você observar o texto atentamente, diz a Escritura que ele foi instruído aos pés de Gamaliel, segundo a exatidão da lei dos nossos antepassados, sendo zeloso para com Deus, assim como todos vós o sois no dia de hoje. Esse mesmo Gamaliel já apareceu aqui no livro de Atos, dando aquele parecer diante do crescimento da igreja, né? Diante do crescimento do cristianismo, dando parecer debochado dele. Gente, isso não é de Deus não, se for de Deus continua, mas não é do Senhor, não é de Deus, então isso vai acabar, vai perecer. Vocês se lembram como se levantaram outros falando e não deu em nada, então não se preocupem com isso. Bom, Paulo cresceu diante de um rabino, cresceu teologicamente diante de Gamaliel, era, portanto, um rabino respeitado, era um rabino que os judeus consideravam, principalmente por conta também dessa declaração. Paulo, então, descreve sua conversão, descreve como ele foi alcançado pela graça de Deus, diz que ele perseguiu, acho interessante como que Paulo usa bem as palavras, ele perseguiu o caminho até a morte. Por caminho aqui, ele evidentemente refere-se a Cristo e aos seguidores de Cristo Jesus. Ele refere-se àquele que se declarou, evidentemente, o caminho. Ele perseguiu, e perseguiu com o intento de acabar. Mas ele não sabia, até sua conversão, que a sua perseguição, na verdade, era a busca incessante do seu próprio coração, buscando, de fato, este caminho. Diz o texto que quando ele ia a caminho e já perto de Damasco, quase ao meio-dia, uma grande luz do céu brilhou, ele ouviu uma voz, ele reconheceu o Senhor, e aí então se deu a sua conversão. Como a igreja o ajudou, como Ananias lhe deu suporte, enfim, Paulo apresenta uma defesa sucinta, bastante objetiva, bastante clara, apelando para aquilo que julgou ser essencial ao se apresentar diante daqueles que o perseguiam. O fato é que ao final dessa sua defesa, quando ele afirma a missão que recebeu do Senhor, diz o texto, ele me disse, vai, porque eu te enviei para longe, aos gentios. Nisso, aquela turba de judeus se levanta. Tirá tal homem da terra, porque não convém que ele viva. E cria um alvoroço, cria um caos naquele contexto, querem acabar com Paulo de qualquer maneira. Paulo é amarrado, Paulo está prestes a ser açoitado e Paulo apela. E apela de uma maneira muito boa, muito positiva. Paulo nos ensina um negócio muito interessante aqui. Cristãos precisam usar de sabedoria ao viver o cristianismo. Precisam usar de sabedoria, de bom senso, ao viver sua fé. A fé cristã não é irracional, não é insensata, não é nécia, não é inconsequente, não é tola. Ela é corajosa, ela é ousada, ela é intrépida, mas isso não combina com uma vida tola. E Paulo é muito sábio ao apelar para aquilo que era sabido ser uma lei muito bem firmada e estabelecida dentro do império. Um cidadão romano não vai ser açoitado publicamente, não vai ser preso, não vai ser condenado sem que haja um julgamento correto dentro da lei romana. Paulo é cidadão romano e apela para isso. Observe, ser-vos-á porventura lícito açoitar um cidadão romano sem estar condenado? Paulo diz isso.
ao comandante ou ao centurião. E aí o centurião se assusta e fala: pera lá, ele é cidadão romano? Será que ele está falando isso de verdade? Será que isso é sério? E aí então o comandante vai perguntar a Paulo: você é realmente romano? Ele diz: eu sou. O comandante, ao que parece, o texto aponta para uma direção em que o comandante fica até meio uma mistura de indignado com constrangido, porque afinal a resposta do comandante é: olha, me custou muito dinheiro ser cidadão romano. E Paulo diz: a mim não custou nada. Eu sou cidadão romano por nascimento, por direito de nascimento. Paulo apela para a lei civil, apela para a lei daquele contexto, daquele império, para então se livrar de uma agressão absolutamente gratuita, pública, e então continuar a sua missão e continuar a sua defesa. Fato é, o texto se encerra no verso 30 dizendo: no dia seguinte, querendo certificar-se dos motivos por que vinha ele sendo acusado pelos judeus, soltou o comandante e ordenou que se retirassem os principais sacerdotes e todo o sinédrio, e mandando trazer, Paulo apresentou-o perante eles. Então o comandante está entendendo que o problema aqui não é político, como os judeus estavam tentando fazer ser. É um problema religioso. E aí então Paulo agora vai se apresentar ao sinédrio. Ainda está envolvido o julgamento romano. E a gente vai notar isso muito bem, tanto no capítulo seguinte como no outro, no posterior. Mas fato é, Paulo ainda está numa briga religiosa. Os judeus estão armando contra Paulo, tentando dissuadi-lo de sua missão, tentando matá-lo, tentando acabar com ele para que cesse a sua pregação. Paulo está usando todas as ferramentas disponíveis para que, acima de tudo, não sua vida seja preservada, mas a missão aconteça. Isso vai ficar muito mais claro nos capítulos seguintes. O fato é, Paulo não está com medo de morrer, mas Paulo entende que precisa cumprir a missão. E ele não vai se entregar a troco de nada. Vamos seguir depois, procurando entender mais esse julgamento de Paulo, como Paulo se apresenta ao sinédrio e quais os desdobramentos disso.